tarde, eu sou Eugênia, alcoolista em recuperação, parceira e voluntária da Associação Alcoolismo Feminino. Hoje nós estamos comemorando os 2 anos da nossa querida Sofia, que conseguiu estacionar a doença na associação, e eu vou chamá-la para a gente conversar um pouquinho, ok? Madrinha, tudo Boa bem? tarde, aí já boa noite, né, Sofia? Aqui são 5 horas, quase boa noite. Daqui a Ah, boa pouco, tarde, 5 então. horas em ponto. Legal. A Sofia mora atualmente na Irlanda, né? Isso. E, e aí a gente te trouxe hoje parabéns pelos seus 2 anos, Muito que você obrigada. tenha muitos anos de sobriedade e sabedoria. Amém. E, e eu gostaria que você se apresentasse para nós e contasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Pode Tá. ser? Claro, é minha primeira live, então assim vai ter muito improviso. Provavelmente eu vou ter que parar no meio da live para colocar o celular para carregar, a gata para fora. Enfim, para quem não me conhece, eu me chamo Sofia. Sou mais uma alcoolista em recuperação. Nossa, eu vi meu irmão aqui, vou começar a chorar já. Ai, meu Deus. Sou uma alcoolista em Bem-vindo. recuperação. Não vou primeiro gole há 2 anos e 4 dias. Não vou primeiro cigarro também há 1 ano, 1 mês e alguns dias também, mas é só por hoje. E assim, eu venho de uma família bem disfuncional. Eu vi que meu irmão tá aqui, mas eu vou falar assim mesmo. Tá aqui porque quer. Eu vim de uma família muito disfuncional, não muito diferente de várias pessoas, né? Então, essa é a primeira vez na minha vida que eu tô tendo uma noção de o que é uma existência sem sobriedade, em sobriedade, né? Porque meus pais eram alcoólatras, problemas de adicção ativa na família, álcool, drogas, comida, enfim. Eu vim de um ambiente não sóbrio, né? A minha mãe morreu quando eu tinha por volta dos 3 anos, mais ou menos. Descobri ano passado, pelo meu irmão mais velho, que ela também tinha problema com álcool, eu não sabia disso. O meu pai faleceu. Meu pai era um homem muito inteligente, muito bem sucedido profissionalmente, intelectualmente, mas ele faleceu por conta das adicções dele, né? Cigarro, era um fumante inveterado, um alcoólatra inveterado e assim, infelizmente, eu não posso dizer que ele perdeu essa luta porque eu não sei, eu desconheço se ele realmente entrou nessa luta pela recuperação. Então, eu comecei a beber muito cedo, né? O meu primeiro porre foi com 13 anos. E eu comecei a beber já pesado com 14 anos e nunca mais parei, né? E a partir daí eu aprendi, eu me desenvolvi como um alcoólatra se desenvolve aprendendo a mentir, porque eu era muito presa, né, no meu ambiente familiar, eu não podia sair, eu não podia namorar, não podia ter amigos, não podia nada, né? Então, vivendo uma rotina de casa, escola, escola, casa, tinha que ser a boa menina, a certinha. Eu ouvia elogios, quando eu ouvia elogios era, nossa, ela é muito boazinha, né? Que boa menina, né? Então, eu cresci com esse estereótipo, que eu tinha que seguir esse estereótipo, mas era muito sufocante. A minha vida paralela, né, na rua, era sempre regada a álcool, cigarro. Eu construía um personagem para ser aceita, para me incluir, né? E naquela época, né, na geração de 1980, 90, era o álcool, era o cigarro, você era escoladão. Então, no começo, eu achava que eu fazia por diversão. E era. E era. Não vou negar, não vou ser hipócrita e falar que não era. Mas, assim, a minha primeira bebedeira já foi um PT, madrinha. Já foi um PT, E, Oi?
Então, assim, isso que você está falando, né? Sua primeira, o seu primeiro consumo, você já teve um porre. Aí eu te pergunto, você se lembra por que que você começou? Se foi por curiosidade, se foi alguém da sua família que te deu, se você já sofria alguma questão de depressão, bullying, alguma insatisfação emocional. Você já começou a beber exatamente para anestesiar alguma coisa? Você se lembra? Eu não sabia, eu não tinha consciência, mas eu sofri muito bullying dentro de casa e na escola, fora de casa. Na escola, eu apanhava por ser acima do peso, me jogavam bolinha, me davam um murro. É uma coisa ainda muito dolorosa para mim falar sobre isso até hoje, sabe? E eu tentava fugir dessa, desses acontecimentos porque eu tinha certeza que era alguma coisa errada comigo. Acontecia dentro de casa, acontecia na escola. A matemática era, o problema sou eu. Então, Você se assim, culpava, né? sempre. Até muito pouco tempo atrás. Até muito pouco tempo atrás, né? E comecei a acreditar que eu merecia e foi numa festa, né? Claro que em casa sempre, né, dá um golinho, sabe aquela coisa? Tinha uma vizinha, ela era espanhola e eles tomavam vinhos assim no domingo com açúcar, sabe? Como suco. Aí dava Sim, um pouquinho, mas não foi sim. por isso. Não foi por Sangria. isso. Sangria. E aí, o meu primeiro porre foi com amigos, né? Amigos que tava rolando uma festa e tal. Eu fiquei com medo. Foi uma oportunidade que eu tive de sair escondido do meu pai, porque ele estava viajando, eu não podia sair. E toda oportunidade que eu tinha de fazer alguma coisa escondido, eu fazia. Porque era agora ou nunca, né? E aí eu já comia demais, já fazia tudo demais, né? Eu sofria demais, eu ficava feliz demais, eu comecei a entrar na academia muito cedo também, né? E eu fazia academia demais, era tudo demais. Aí eu bebi demais. E eu passei muito mal por causa disso, né? Aí eu fiz a primeira promessa, eu falei, nunca mais eu vou beber. A primeira promessa de muitas. 3 dias depois era carnaval, eu fui viajar com a minha irmã e fiquei o carnaval inteiro bêbada. Então foi Isso assim, com quantos anos? 14 anos. Uns 14 anos. Então, assim, Tá. respondendo essa pergunta, né? Respondendo essa pergunta, foi para criar um personagem onde eu tinha amigos, né? Sim, era para fugir de quem eu achava que eu era, né? Para ser aceita, para participar, para relaxar, porque eu sempre fui muito tensa, muito nervosa. Então, eu dava o primeiro gole, eu relaxava, e eu comecei a gostar muito disso, né? Eu gostei muito disso. Então, foi assim que eu comecei. E aí você provavelmente colocava uma máscara e se transformava na pessoa que você gostaria de ser, né? Ou Exatamente. de se apresentar, Exatamente. né? Eu era a Sofia descolada, a Sofia legalzona, a Sofia de boa, a Sofia que tinha amigos, né? Até eu voltar para a realidade que já tinha rebordosa já nessa idade já. Sim, sim. Então, assim, aí comecei nesse embalo, né? E já fazia promessas assim, quando eu entrar na faculdade eu paro, é só uma fase, é só uma fase. Eu entrei na faculdade com 17 anos e eu só mudei de cenário, né? Tinha um bar na frente e um na esquina da faculdade. Como Adivinha? sempre, como sempre. É. Como sempre. Adivinha o que eu fazia? Eu ia pro bar. E aí, não preciso nem falar que a faculdade não deu certo, né? Eu peguei Você DP foi já. estudar o quê? A minha primeira faculdade foi Direito, porque eu achava que tinha, meu pai era advogado, eu achava que tinha que ser alguém, e, sabe? Não é porque eu queria, porque eu tinha que ser alguma coisa. E não deu certo. É, você queria seguir o exemplo dele, né? Eu queria ser alguém, né? Eu até, assim, na época eu prestei vestibular para algumas coisas, assim, bem parecidas, né? Direito, administração e publicidade. Tudo a ver. Aí eu quis fazer publicidade e a minha irmã falou assim, ela tinha um amigo, né? Ela falava assim, você quer ser igual, não vou falar o nome dele, que tá aí trabalhando na tribuna ganhando R$ 700 pro resto da vida? Aí eu fiquei com medo, né? Ela falou, pô, tu tem o escritório aí do pai, para de ser burra. Aí eu quis parar de ser burra e fui fazer uma coisa que não era minha escolha, né? Nessa época eu nem existia, sabe, madrinha? Eu nem sabia o que eu queria ou não.
né? Aí tá, fiz a faculdade, peguei DP, não deu certo, meu pai descobriu, mas naquela época meu pai pagava minha faculdade e a situação começou a ficar muito ruim. Eu tinha uma madrasta que tinha saído de casa, eu já estava na terceira madrasta. Eu já estava na terceira madrasta, meu pai casou na igreja com 60 anos, né? Levou ela para nossa casa, lá para casa dele. E, assim, bom, fazendo uma história longa, mais curta, eu saí de casa assim que eu tive a oportunidade, que eu completei a minha maioridade, né? Com muito medo do meu pai descobrir. Falei para cada pessoa que ia para um lugar diferente. Falei para que eu ia para o Rio, que eu ia para Minas, que eu ia para o Sul, mas eu fui para Brasília para ficar com um namorado que eu tinha na época que era garçom. Eu conheci ele no bar. E aí, cara, eu não tinha mais ninguém para mandar em mim, eu não sabia o que fazer com aquela liberdade toda. Ainda achava que beber era muito normal, bebia muito, 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 muito. Até que meu pai ficou doente, né? Com meus 23, quando eu completei 23 anos, ele faleceu. Ou 22 para 23, ele faleceu. Aí eu voltei para Santos, né? Eu, a minha doença tomou uma proporção enorme. Eu comecei a beber demais. Eu pedia pizza todo dia, só para pedir, que eu não dirigia ainda na época, né? Para pedir bebida. E eu pedia para vários lugares diferentes. Eu pedia para 3 restaurantes diferentes. Tinha dinheiro, fazia dívida. Era uma coisa horrorosa, assim, sabe, madrinha? Aí eu cheguei a pesar 110 quilos e já era alcoólatra e não sabia. Aí troquei de relacionamento, emagreci bastante, cheguei a pesar 58 quilos. Eu tô falando tudo isso porque eu acredito que a obesidade também é uma doença de adicção. É a doença das emoções. É a compulsão também, né? Que é muito, Exatamente. muito característica, né? Nossa. Sim, assim, na minha percepção, madrinha, bebedeira, drogas ilícitas, álcool, jogatina, são sintomas. A doença é esse braço inteiro aqui, sabe? E aí, enfim, né? Tentando resumir novamente, troquei de relacionamento várias vezes, uma furada pior que a outra, porque eu sou uma pessoa doente das emoções, eu sempre tentei preencher esse vazio existencial com relacionamentos, aí eu bebia para fugir do relacionamento abusivo e eu entrava em outro relacionamento achando que ia fugir da bebida, sempre esperando um salvador, né? Engordei tudo de novo, que eu entrei num relacionamento completamente assim destrutivo, que quase me destruiu mesmo. Nunca mais consegui emagrecer, fui parar nos 120 quilos. Nessa altura do campeonato, eu já meti atestado. Eu era funcionária pública no Brasil. Quase fui exonerada por atestado falso. Por conta de relacionamento e bebida. Relacionamento e bebida, relacionamento e bebida. Fiz uma bariátrica, consegui pelo plano de saúde. E eu sempre quis sair do Brasil, né? Sempre quis sair do Brasil e vivia adiando. Até que eu fiz a fuga geográfica. Achava que eu saindo do Brasil, tudo ia melhorar. Eu ia me livrar Isso com quantos anos? Eu saí do Brasil já numa idade não tão novinha. Eu tava com 34. Não, Tá. 34, Nessa 35. época, você falou que você iniciou o direito e parou, né? Isso. Aí você foi fazer outra universidade? Quando eu saí da casa do meu pai, eu fui para um outro ambiente. Eu trabalhava muito, eu sofri exploração de trabalho, abuso de todo tipo que você pode imaginar. E, sabe, a vida da maioria dos brasileiros não tinha condições de nada. Vivia para trabalhar. Tinha até um colega de trabalho que falava assim: as pessoas trabalham para viver, a gente trabalha para morrer, né? E aí eu ouvi assim: pô, a caneta pesa menos que a pá. Aí eu falei, cara, mas eu quero estudar e ou eu não tinha tempo ou eu não tinha dinheiro, ou mais comumente os dois. Quando meu pai faleceu, eu tive a oportunidade de conseguir uma bolsa de estudo. Eu fui estudar o que eu gostava, biologia. Eu sou bióloga de laboratório e professora. E Lindo. graças a Deus, não me pergunte como, naquela época eu tinha começado um outro relacionamento, então eu tinha dado um tempo, foi quando eu emagreci bastante, sem cirurgia, né? É, é, e aí eu consegui dar uma diminuída, porque eu tentava parar de beber e parava, eu voltava, parava e voltava, e fiz a minha faculdade, sem pegar DP, foi que fluiu, né? Então eu fui uma alcoólatra funcional. Eu não sabia que eu era Ok, alcoólatra. perfeito. Aí eu me Oi? formei.
Não, achei que você ia perguntar alguma coisa. Não, não, é porque a internet eu acho que deu uma oscilada. Então tá, então eu fiz a outra faculdade, eu fiz 3 anos de mestrado, eu não concluí, mas eu fiz 3 anos de mestrado na Unifesp em microbiologia. Mas quando eu vim para cá, eu vim exposta ao novo, né? Eu não vim com cidadania, eu não vim com profissão, eu achava que falava inglês, mas cheguei aqui, descobri que eu não falava. Então, o meu processo de desconstrução, sem saber, começou quando eu saí do Brasil. Porque tudo que eu Isso há aprendi quantos anos, Sofia? há 4 anos e meio atrás. Atrás. Tá. 4 anos meio atrás. Eu percebi assim, eu vim de um ambiente, né, madrinha, de verdades absolutas, de certo e errado, de, sabe, aquelas mentalidade enferrujada de que é, que não é. Aqui, isso não servia para nada. Absolutamente nada. Aí eu pensei, se de repente tudo aquilo que eu aprendi realmente não for a verdade absoluta? Eu tive a primeira sensação de morte, porque algo dizia que era isso mesmo, não existe uma verdade absoluta. Mas o que eu fiz? Eu bebi mais. Eu bebia mais, e mais, e mais. E eu já era bariátrica. Porque, inclusive, aí o consumo de álcool é bem maior também, não é? Meu Deus, a Irlanda é essencialmente um país de alcoólatra. Agora tá mudando, graças a Deus. Mas aqui é normal. Eu saía na rua para trabalhar e para ir pra escola, 7 horas da manhã, o povo bebendo no bar, bar aberto. Eu ainda falava, nossa, encontrei o meu lugar. Aqui que eu vou ficar. Aí teve uma semana que teve neve aqui no começo, tudo parou, né? A gente não podia sair de casa. Deu um caos, porque a Irlanda não tem estrutura para neve, né? Aí não tinha comida no mercado, não tinha nada, mas tinha bebida alcoólica. Ficamos 10 dias dentro de casa, bebendo de manhã, de tarde e de noite. De manhã. Aqui, madrinha, não é latinha de 300 ml igual no Brasil, não. É aquela latona de 750 ml, sabe? E a pint também. Litrão, litrão que eles chamam. E eu tomava aquilo lá, madrinha, igual suco. Por isso que hoje eu acredito muito que é uma doença espiritual. Porque eu não consigo tomar a quantidade de água em líquido do que eu tomava de bebida alcoólica. Era muita coisa, madrinha, era muita coisa. E aí eu fui criando o meu processo de fundo de poço. Porque uma das facetas do meu personagem era que a Sofia era tranquilona e tal, né? Mas você queria ver eu brava, era falar que eu tinha um problema com álcool. Eu ouvia que você tem um problema com álcool. Aí eu já saí a máscara. Quem tem problema com álcool é você, meu camarada. Eu gosto de beber. Sai da minha reta. Falei assim mesmo. E aí eu É a comecei a me isolar. negação, né? A negação total. Você Quando eu vê, fiquei... da sua fase funcional, você entrou, começou a entrar no alcoolismo, aí você foi para a fase da negação. Foi quando começou realmente as pessoas de fora observarem, né? E Exato. você negava. E a vergonha, Mas, né? exato, foi se desenvolvendo por ser uma doença progressiva, né? Ela foi se Progressiva. desenvolvendo por você continuar bebendo, né? Legal. E Exatamente. aí? E aí eu já comecei a perceber, eu não queria admitir, mas percebi que tinha alguma coisa assim, né? Era aquele velho jargão. Eu falava assim, imagina que eu sou viciada, eu bebo há mais de 20 anos e não tô viciada até hoje. Não vai ser agora que eu vou ficar. Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu comecei a me esconder. Aqui, madrinha, se eles acham que você tá muito alcoolizado, eles não te vendem mais bebida alcoólica. Eu fui expulsa de todos os bares da vizinhança. Aí eu fazia via sacra. Eu me escondi, como eu dividia a casa, eu me escondia no banheiro para beber. E embora eu já tenha passado por todos os quases, eu só não fui para a clínica porque, como eu não tenho contato próximo com a minha família, eu não tenho quem me coloque numa internação, como é que fala? Que não é Compulsória. compulsória. Mas eu falei com a minha irmã. Uma vez eu falei assim, Cíntia, eu acho que eu tô com Ou, aliás, compulsória não, involuntária. involuntária. Isso. Compulsória é outra coisa. É. Eu falei com a minha irmã, eu falei, olha, eu acho que eu tô com um problema com álcool, eu não consigo mais parar. Aí ela falou assim, isso aí acho que não é pra tanto. Ou seja, né? E era tudo que eu queria ouvir. Não é pra tanto, né? Eu já fui pra cadeia, eu já dormi na cadeia por conta de acidente. Dei em cima do policial para me livrar do BO. Depois o policial ficou me perseguindo. Provoquei acidente, sofri acidente, fui violentada.
tudo que podia acontecer, eu só não fui para a clínica, porque não tinha quem me internasse, e para o cemitério, dos 3 Cs, né? Mas eu já estava atravessando o espelho, já estava tendo delírios treme, já estava vendo insetos sair do meu corpo. E eu tinha uma esperança, que era tirar minha cidadania, né? Que eu não sabia que eu conseguia, que eu tinha direito, mas era uma esperança. E tem algumas pessoas que foram responsáveis, que me ajudaram a tirar essa cidadania. E uma dessas pessoas falou o seguinte, falou, se você não parar de beber, você não vai conseguir fazer isso. E algo dizia para mim que ali era a minha chance de vida. Ou aproveitava aquela chance, ou, cara, a minha vela, como diz nas Irmandades, minha vela parou aqui, ó, madrinha. Aí o que aconteceu? Eu entendi que eu precisava parar de beber. Mas eu nem imaginava uma vida assim, ó. Como que eu vou viver sem beber, meu Deus? Deixa Aí eu te fazer uma pergunta. Desculpe te interromper, mas é que se você vai falando, vai vindo um monte de ideia. Você se lembra mais ou menos quanto tempo você levou de quando você começou a perceber que sua doença, no caso, né, que estava começando a evoluir, o seu alcoolismo, quando você começou a entender que estava tendo prejuízo na sua vida, você se lembra mais ou menos quanto tempo levou para você conseguir realmente estacionar a doença? Quando eu percebi, não foi que eu admiti, quando eu percebi que realmente tinha alguma coisa bem errada, foi aproximadamente uns quase 1 ano e meio até esse período chegar. Eu já percebi que eu não conseguia, já tinha percebido que eu não conseguia parar. Eu vivia tentando assim, eu fazia promessas assim, eu vou ficar 2 semanas sem beber, vou beber só 2 vezes por mês, e aí não tem problema. Só que eu não conseguia ficar 1 semana sem beber. No final da minha ativa, eu já estava na escravidão. Eu não estava viciada, eu estava escrava. Eu bebia para trabalhar, eu bebia para dormir, porque eu tenho problema do sono. Aí eu acordava no meio da madrugada para beber, bebia para dormir de novo. Do trajeto do meu trabalho, que eu ainda conseguia me arrastar para o trabalho, né? Era 20 minutos do trajeto até o meu local de ativa, que pareciam 24 horas. Cara, eu parecia, se for para falar em estereótipo, eu parecia uma viciada em heroína, que aqui tem muito. Eu parecia uma viciada em heroína. Eu dava aquele primeiro gole, aí eu falava, vai ser só uma hoje. E aí eu nem já estava perdendo, já estava no apagão, já acordava na casa de gente que eu nunca tinha visto na minha vida, de homem que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu olhava e falava, gente, onde que eu tô? Eu não sabia voltar para casa, sabe? E aí eu descobri que eu não conseguia. Sofia, só mais uma coisinha. Estão pedindo para você contar algumas das suas histórias com o álcool aí em Dublin. Apesar que você contou algumas coisas agora, mas tem algumas específicas que você pode contar? Tem várias. As que eu consigo lembrar, tem. Madrinha, você me corta quantas vezes for necessário, porque você falou para eu falar, eu tô falando. É isso aí, vai falando. Antes de eu vir morar com o meu namorado, eu dividia casa com pessoas, né? E eu morava com uma amiga minha, que eu gosto muito dela, Karen. Ela é uma parceiraça. E eu quase coloquei ela numa roubada, né? Que a gente veio como estudante na época. E eu acordei 7 horas da manhã, tava de folga. Nessa altura eu já me dava folga, entendeu? Eu tinha folga 2 dias por semana, eu me dava 4 dias de folga. Eu já estava nesse grau. E só não perdi realmente meu trabalho nessa época porque meu chefe precisava realmente muito de mim. E aí eu acordei tipo 7, não era nem 7 horas da manhã, já de ressaca ainda da noite anterior, que eu tinha bebido a noite inteira. Olhei a minha geladeira e falei, meu Deus, eu só tenho 6 latas. Eu lembro disso, só tinha 6 latas de 700 ml. Aí minha amiga falou, Sofia, tu acha que não dá? Eu falei, não dá, vamos comigo. E não queria ir sozinha, né? Porque além de cachaceira, era carente e juntava todo mundo comigo. Cheguei lá, aqui onde eu moro, não vende bebida alcoólica no bar antes das 10 horas da manhã. Adivinha o que eu fiz? Eu coloquei um fardo, um engradado da minha bebida de preferência. Acho que aqui pode falar, né, o nome, não é? Enfim, da minha bebida de preferência. Dentro da sacola. E saí Qual era a andando. sua bebida de preferência? Era cerveja. E por isso eu achava que eu não era alcoólatra. Eu não bebia vodka. Destilado. Quer dizer, bebia. Se não tivesse outra coisa, eu bebia o que tivesse. Até álcool gel. Até lembrei de um outro episódio. Saí do mercado.
mas não diz que o santo dos bêbados é forte, né? Não sei como é que não estourou o alarme, que se me pegassem, brasileira, já tem essa fama, ia rodar eu, ia rodar minha amiga, entendeu? Roubei o mercado, furtei o mercado. Assim, então eu já estava numa de furtar mercado, de fazer amizade com dono de biqueira para conseguir bebida de graça, porque aqui não tenho costas quentes, né? Mas a gente pudesse imaginar as mentiras para. Eu pedi adiantamento para o meu chefe, falei que eu tinha que ir para o hospital, eu pedi para ele, olha a situação, eu pedi para ele 20 euros de adiantamento, porque eu não tinha dinheiro para ônibus, eu tinha que ir para o hospital e tal. Ele me deu. E eu fui pro bar beber e fazia dívida no bar, sabe? Eu tava na rodinha do hamster, sabe, madrinha? Conclusão, né? Aí tentei de todas as formas, tinha que mostrar para as pessoas que eu morava aqui que eu estava buscando ajuda, né? Comecei a frequentar reuniões, parecia um alienígena, não conseguia abrir a boca, só tinha, a maioria era tudo homem, né? Achava como você, né? Eu achava que eu era a única. Reuniões de grupo de mutua ajuda? Isso. A maioria era homem. Aí é na Irlanda ainda. Aqui na Irlanda, Tá, presencial. sim. E eu pesquisava, assim, que eu já estava começando a ficar muito triste, porque ali eu já entendi que eu não conseguia mais parar. Eu já entendi que eu não conseguia mais parar. E eu estava num processo de depressão muito grande, não sabia também, porque para mim, depressão era fraqueza, né? Vulnerabilidade era falta de caráter. Eu acreditava todas essas crenças limitantes que eu trouxe da minha infância estavam se manifestando. Eu não cabia nos padrões, mas eu me mutilei a vida inteira para caber, né? Eu não engravidei, não quis casar no papel, não quis fazer família. E eu achava, cara, realmente tudo de ruim que me aconteceu é porque eu mereço. É porque eu mereço. E aí chegou um momento que eu desisti de viver. Eu realmente desisti de viver e eu falei, beleza, entendi. Eu falei, sou uma alcoólatra. Não consigo mais parar de beber. E eu não consigo ficar sóbria. Eu não conseguia, eu não queria, eu tinha pavor eu tinha o pavor do contato comigo mesma, sabe? Perfeito. Se eu pudesse descrever, era como se o meu ser fosse uma areia. Sabe quando a areia tá, a poeira tá querendo baixar? O meu ser era a poeira querendo baixar dentro de mim. E eu ficava batendo na poeira para ela não baixar. A minha vida inteira. Inteira. Eu não queria lidar com a dor, que era ser eu. Mas eu tive que passar por tudo isso para descobrir que não tem lugar mais doloroso do que fora de mim. Eu tive que passar por tudo que eu passei. E aí eu fiquei uns 30 e poucos dias sem beber, fazendo força, tentando usar de força de vontade, ainda acreditava no mito da força de vontade, cavando, né, inconscientemente, cavando a minha recaída. E é óbvio que eu recaí, mas eu não estava em recuperação, né? E aí foi assim, né? Eu acordei no meio da rua, com os moradores de rua, toda suja, numa situação bem lamentável. Foi no começo da pandemia, né? Saí correndo, tentando achar um lugar para correndo do morador de rua, tentando achar um lugar para dormir, me joguei na frente do táxi, pedi pelo amor de Deus me ajuda, ele me colocou num hotel lá, nem me lembro direito o que era. E o meu plano, os meus planos eram, eu estaria de folga até quarta-feira, isso foi no sábado. Eu já tinha me dado folga a semana inteira. E eu ia acordar no dia seguinte e ia continuar bebendo, né? Aí eu fui tentar comprar bebida novamente. Ainda fui tentar comprar bebida. Não venderam, porque não era meio-dia, faltava 10 para meio-dia. Eu não sei o que me deu, madrinha. Eu falei, quer saber? Eu vou voltar para casa. Peguei o ônibus. Todo imundo, parecia aquele cachorro que tomou um pau na rua, sabe? Aí eu voltei para casa, do ponto de ônibus até onde eu morava, era menos de 4 minutos. Eu demorei meia hora com o GPS assim na mão, que ainda estava sob efeito do álcool. Isso é um peru de véspera. Eu tô rindo hoje, madrinha. Eu tô rindo hoje, porque só Deus sabe, cara. Aí chamei a Grazi, e aí ela falou pra mim, Sofia, falou várias coisas comigo, né? Eu Quer tava dizer, você chamou a Grazi porque você encontrou a associação. Você procurou na internet, foi Eu isso? Ou tinha uma você já psicóloga. conhecia a Grazi? Não, desculpa, é que é muita informação. Eu tava procurando ajuda aqui nas Irmandades, né?
E ia, não ia, ia, não ia. Eu tinha muita vergonha, porque eu sou mulher e eu não via mulher com problema com álcool, sabe? Aí a minha antiga psicóloga, ela falou assim pra mim, você vai procurar ajuda. Você vai na Irmandade. Eu falei, mas eu não quero. Ninguém procura porque quer. Procura porque precisa. E eu não queria perder a confiança dela e tal. E ela falou assim, Sofia, se o teu problema é porque só tem homem, dá uma olhada nesse Instagram. Mas se eu for falar bem a verdade pra você, madrinha, eu tava no estado que eu não falava lé com cré. Eu não lembro como é que eu entrei nos grupos. Eu não lembro de nada. Eu lembro assim que eu ainda estava bebendo, tá? Eu quando cheguei no AF, eu ainda estava bebendo. Olha só, aqui a minha recuperação ela se baseia em honestidade, então vou falar com o meu coração. Eu falava assim, caramba, essas cachaceiras ficam me mandando mensagem, querendo que eu seja cachaceira também, deixa o saco, falava pra mim mesmo, bebendo todo dia de manhã, de tarde e de noite. Não queria participar com as cachaceiras. Até que aconteceu essa recaída. Eu fui aí, eu lembrei das pessoas que falavam comigo na AF, que é a Associação Alcoolismo Feminino, que foi a virada de chave, que permitiu o projeto de recuperação, porque é um combo, né? É um combo de recuperação. E ali só tinha mulheres, né? Só tinha mulheres. Contrário do que você estava vendo. Exatamente. Mulheres novas, mulheres de todas as idades, de todas as profissões, porque tem muito preconceito. Eu não queria admitir meu problema com álcool, porque imagina, afinal de contas, eu tenho estudo, eu tenho os dentes na boca, eu não tô ali na esquina caída, eu não queria admitir. E aí, madrinha, eu olhei para dentro de mim e falei, cara, se isso não for agora, não vai ser nunca. Se eu vou ter que fazer um dia, por que não agora? Só que eu tinha todas as crises de abstinência que a gente conhece, né? E aí, 24 horas por dia era muito para mim. Eu ficava adiando de 20 em 20 minutos. E eu coloquei na minha cabeça que meu cérebro ia acostumar. Então, eu fiz todos os sugeridos. Eu fui muito obediente. Era 90 dias, 90 reuniões. Evite pessoas. Nessa época, eu me lembro que você já estava na Itália? Porque você foi para lá. Ah, você ainda estava aí. Tem uma pessoa, que eu não sei o nome, que perguntou aqui quanto tempo você ficou apagada quando você acordou na rua? Boa pergunta. Eu fui pra rua, eu lembro que eu briguei lá com meu namorado, saí do carro dele, saí andando, eu tinha saído do trabalho, então era umas 7 horas, acho, da noite. E eu acordei, sei lá, acho que, de verdade, eu vou chutar, porque eu não tenho certeza. Acho que foi umas 2h e pouca da manhã. Foi madrugada, que tava tudo fechado já. Aqui fecha tudo cedo. E eu não tô conseguindo E acompanhar nada, porque minha primeira live eu não sei nem. Ah, é. É. Fica Você me tranquilo. fala. Tá. Pode Então, continuar. o meu primeiro porre foi dia 28 de junho de 2020. Então, a pandemia, de uma certa forma, me ajudou. Eu já estava assim. Eu não tinha lugar de ativa, porque eu bebia na rua, eu bebia em casa. A meu lugar de ativa era eu. Eu era minha ativa. Eu não tinha como fugir de mim. Não tinha. A vida me deu um cheque mate. Ou, vou falar português bem claro, ou dá ou desce. Eu já tinha desistido de viver, como eu comecei a falar, né? Eu já não queria mais, a minha vida era uma porcaria, eu não tinha ninguém, não tinha família, não tinha nada, uma vida sem sentido. Até tinha ouvido alguém falar assim: ah, mas é por você, você precisa ter autoestima. Cara, são coisas que me deixam. Tá, beleza, Se então, amar é porque não tem Deus dentro de você, sabe? Onde que né? eu compro É. autoestima? Dá pra passar no crédito? Porque eu não tenho dinheiro pra comprar à vista. Tem um botão onde aperto autoestima. Não tem, cara. Eu tô começando a começando o que é autoestima agora e a partir dessa descoberta construir a minha autoestima, porque é uma construção, né? Não é um botão mágico de autoestima, ok, cliquei o botão e ok, hoje eu me amo. Não, não é assim, não é assim. Eu não me amava, eu me odiava, eu tinha uma sensação de auto-ódio. Tem um amigo que me perguntava por que tu se odeia tanto? Eu nem sabia que eu me odiava, né? Que eu me odiava. E eu não sabia por quê. Eu não ia conseguir descobrir, porque enquanto o cérebro está ali consumido com substância, você não funciona, cara. Então, esse dia eu bebi, né? Fiquei muito mal e fui.
não coloquei o pensamento lá na frente, porque se eu pensar até hoje, se eu pensar amanhã, eu bebo hoje. O único lugar que eu posso não beber é aqui. E o único tempo que eu posso não beber é agora. O meu poder superior, que hoje eu venho a conceber um poder superior, que eu não acreditava, eu acreditava em alguma coisa porque eu tinha que acreditar. E essa coisa era um ser, era um cara, né? Que ouvia meus pensamentos. Então, eu sou neurótica também. Eu sempre achando que esse cara ouvia meus pensamentos e que ele me permitiu nascer só para me ferrar. Como ele fazia com todo mundo. Era esse o poder superior que eu acreditava. E você era Então, uma vítima disso tudo, né? eu nem tinha essa concepção ainda de vítima, madrinha. Eu achava que eu só era mais uma pecinha nessa vida sem sentido. Era o que eu achava. Que a vida era um Tá, erro. Hum. tá. E então tá. Aí o meu último gole foi no dia 28 de junho, né? Eu ouvi no segundo passo, né? Viemos a conceber um poder superior. Eu falava, meu, cara, tenho que admitir, como a gente estava falando outro dia, que eu sou alcoólatra e agora que existe Deus. Pelo amor de Deus, né? É demais na minha cabeça. Pelo amor de Deus, Deus, eu não acredito em você. E assim foi, né? Um dia de cada vez. Eu, como uma boa ansiosa, já estava lá na frente e eu comecei a exercitar. É só por hoje. O só por hoje é um mantra na minha vida. Mas não é sempre assim. Se eu. O preço da minha liberdade e da minha sobriedade é a eterna vigilância. Se eu sair daqui, se eu for para o futuro ou voltar para o passado, o meu poder superior não me acompanha. Eu vou sozinha. E sozinha, a Sofia, sozinha, dá merda. Não dá certo. Aí eu fui para Itália. Fui para Itália no dia 14 de julho. A minha mãe faleceu no dia 31 de julho. E a minha cidadania italiana é por parte dela. Então, eu acredito que isso foi um presente, uma oportunidade que eu resolvi agarrar um dia de cada vez. A Grazi esteve comigo o tempo inteiro. Você, madrinha, esteve comigo o tempo inteiro. Eu, como falei, eu não falava mais lé com cré. O meu cérebro não funcionava, eu não conseguia abrir um grupo de WhatsApp. Mas eu ainda estava no padrão de tem que chegar chegando, como a gente conversou ontem, né? Tenho que chegar sabendo, eu tenho que dar conta, né? Perfeccionista e tal. E, cara, acabou, acabou. Só por hoje acabou. Vai ter que... Então, assim, né? Resumindo, eu tenho a impressão de que tudo que eu vivi na minha ativa, antes de eu parar de beber, não serviu de nada. Para não dizer que eu não posso aproveitar nada, a minha profissão, eu tenho a possibilidade, eu estou trabalhando para isso, para validar a minha profissão aqui. Então, isso não foi perdido. Mas nem a minha habilitação eu posso usar aqui. Então, eu tive que aprender a falar, tá? Porque aprender um outro idioma é completamente diferente que o seu, é uma reprogramação no seu cérebro. Aprender a dirigir, aprender a conviver. Eu não falo reaprender, porque eu nunca aprendi. Eu tô aprendendo agora. Eu tô aprendendo Você está se construindo agora. exatamente. Exatamente. Eu não existia até parar de beber. Eu era um holograma do que eu achava que os outros achavam que era um padrão. Eu venho de um ambiente, madrinha, familiar, onde os valores são aparência física, prosperidade, ascensão profissional, poder, um ego muito forte. Eu venho desse ambiente de perfeccionismo. É um perfeccionismo irreal e muito cruel. E eu ainda tenho esse castrador perfeccionista ali me cobrando. E eu preciso voltar, lembrar que eu sou apenas um ser humano descobrindo como viver, como viver. E que eu posso Um ser errar. humano que é ser humano, Um né? ser humano de carne e osso. De carne e É, osso. E que eu não preciso e nem quero perfeito. mais caber nesses padrões aí dos outros. Porque no final, quando tá doendo, né, madrinha? É você que sente a sua dor. É só você, não sou É, só eu. é, é. E aí, você entrou na associação, ainda meio perdidinha, digamos assim. Como que foi o seu desenvolvimento aqui na associação? Olha, um dia de cada vez. Eu sempre tive muito, e ainda tenho, cara, muito acolhimento. Eu tinha pedido para o meu poder superior, que hoje eu concebo, da forma que eu consigo conceber,
eu falava... A Grazi falou assim pra mim, joga o teu chinelo debaixo da cama e ajoelha quando você acordar, porque você vai ter que ajoelhar para você exercitar voluntariamente a tua humildade. E eu fazia isso todos os dias. Hoje eu tenho que tomar cuidado para não tomar o chá do já tô boa, né? Porque eu ajoelho menos, mas eu ainda ajoelho. Todos os dias eu não saio da minha cama sem falar Deus, meu poder superior, que eu posso chamar ele de Deus, de gato, de pipoca, do que for. É o meu poder superior, só um nome. Eu falo que seja Sim. feita a sua vontade e não a minha. E aí eu pedi na época para esse poder superior, eu falei que eu aprenda, mas que eu não aprenda mais pelo sofrimento. Que ainda que eu sinta dor, que eu sei que a dor ela faz parte, ela é saudável, mas que permita que eu aprenda pelo amor e não mais pelo sofrimento. Já deu. Eu não quero mais sofrer. Eu antes eu achava que eu merecia, né? Então, assim, na associação, cara, eu tenho a oportunidade de aprender por amor, por empatia, por acolhimento. Eu acredito que nós somos um grupo de mulheres, na maioria, que a gente já entendeu que os modelos que a gente seguiu, né, de porrada, de falar português, de caga-regra, não funciona. Que é só o acolhimento que funciona, né? Deixa eu te perguntar. Dentro da associação existe um combo, né, de sugestões para que a gente consiga realmente estacionar, né, essa doença e permanecer o máximo possível vivendo sem ela, né? Isso. Como que você vivenciou essa questão do combo? Eu Aquela fui. questão de frequentar as reuniões, de preferência uma reunião no mínimo, uma reunião por dia, de evitar lugares e pessoas que estão bebendo, comportamento, né, de uma alcoolista. Como que você Eu fui muito seguiu isso? arrisca. Arrisca. Eu fui muito obediente. Esse combo de recuperação, não eu posso falar só por mim, né? Para mim, é só o que funcionou e funciona é o combo. Então, são 90 dias, 90 reuniões. 90 dias, 90 reuniões. Não importa o seu trabalho, porque se eu não tiver recuperação, eu não tenho trabalho, não tenho vida, não tenho amigo, não tenho namoro, não tenho nada. Não tenho nada. E Então, vários dias você foi mais de uma vez entrou em reunião mais de uma vez, não foi? sim, quando eu fui para a Itália tirar minha cidadania, eu fiquei um período lá sem trabalhar, então eu tinha tempo. E como que eu ia ocupar esse meu tempo? Essa solidão, porque o álcool é um luto, né? Ele é uma companhia, principalmente com a pessoa que atinge a progressão que eu atingi, que era beber todos os dias e toda hora, ele era o meu companheiro inseparável. Então arrancou um pedaço de mim. E eu fiquei sozinha. Então eu participava das reuniões do AF. Naquela época não tinha reunião do AF todo dia. Eu ficava ali esperando o domingo para ter reunião, né? Aí eu participava das outras reuniões, das outras mandades que vocês me sugeriam. Evitava pessoas, lugar. Uma coisa que eu coloquei na minha cabeça foi o seguinte: eu só aprendi a ter prazer imediato. O dependente químico, ele quer prazer imediato, né? Então, eu ia ter que descobrir novas fontes de prazer, que não fosse comida, que não fosse álcool, que não fosse, né? E aí eu comecei a colocar coisas. Tinha alguma coisa que eu gostava desde que eu sou nova, que é a academia. E eu me joguei de cabeça na academia, mudei minha alimentação, comecei, não consegui estudar porque meu cérebro estava tão, né? Aí a Graça falava assim: lê uma página por dia. Eu lia uma página por dia. Era o que eu conseguia E foi, fazer e foi dando certo. um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Mente aberta. A mente aberta também para mim é um fator muito importante, porque se eu acho que eu sei o que é certo, é a minha opinião, eu bebo. E até hoje, se eu não vigiar, minha mente fecha, né? Não, porque o meu jeito de pensar, o ser humano, não posso falar pelo ser humano, né? Muito secretamente, madrinha, eu tinha aquela pretensão de achar que o meu jeito de ver as coisas era o jeito certo, né? Eu só posso falar por mim. Uhum. Eu achava que o meu jeito era né? Então eu não queria me desapegar daquilo. Quando eu resolvi abrir mão disso, que não é difícil, é muito doloroso, é muito doloroso. A recuperação e novas ideias foram entrando dentro de mim.
Novas ideias como, por exemplo, a Sofia, que tem todas as respostas, né? A Sofia, que tem a resposta certa para tudo, também acreditava que ela não merecia ser feliz. Que a vida era nascer, crescer e morrer. A Sofia, que vem nascendo, que nasceu, que vem crescendo, ela tá aberta a exemplos, né? Não conselhos, que a gente não dá conselho uma para outra. A exemplos, a sugestões de pessoas que estão na caminhada há mais tempo que eu, que deu certo para elas. E essa Sofia também acredita que é possível, não só possível, como é necessário ser feliz, né? Eu lembro, Perfeito. quando eu estava na Itália, madrinha, eu fiz amizade com um casal e a gente foi jantar. Eu já estava lá uns 3 meses, né? Então eu falava, poxa, os tão sonhados 90 dias. Aí a gente foi comer uma pizza, porque eu sou bem doida, né? Fui pra Itália e falei, eu não vou comer carboidrato. No finalzinho eu falei, eu vou comer uma pizza. Aí adivinha o que os meninos fizeram? Pediram a minha bebida de preferência. Aí eu já comecei a suar, passar mal. Sabe o que eu fiz? Eu fui pro banheiro, eu coloquei o meu joelhinho no chão do banheiro, coloquei meu cotovelinho na privada e comecei a pedir, Deus, eu não consigo, meu poder superior, eu não consigo, me ajuda, eu não tenho força de vontade, eu sou fraca, bababá, bababá. Voltei pra mesa, fingi que estava no meu celular, mas eles não são alcoólatras, eles beberam a bebidinha deles e pediram uma Coca-Cola e eu sobrevivi, graças a Deus. Mas o lance de evitar hábitos e pessoas ativas, eu acho uma coisa muito importante, que até hoje eu não me sinto à vontade para ir para lugar de ativa. Eu fui um dia desses porque tinha que ir, que era coisa de trabalho, e eu não bebi, mas eu fiquei com ressaca no dia seguinte. Porque é espiritual, né, madrinha? Eu creio, eu É, acredito nisso. é. E alguma lembrança voltou, né, no seu inconsciente, né? Deve ter mexido bastante. Mexe. Eu vi numa reunião de um companheiro que eu admiro muito, ele, uma reunião de novos, ele fala assim, cara, você vai num lugar de ativa, principalmente para quem está começando, você pode até não beber, mas aquilo vai ficar na tua cabeça. E lá na frente, você vai cavocar a sua recaída por conta daquela vez que você foi nativa, porque o negócio ele entra na cabeça. Perfeito, Entra é mesmo. isso mesmo. É. E aí, como que foi? Seguindo. Você E ficava aí, lá, como foi seguindo? um dia de cada vez, eu tava com muito medo de voltar pra cá, porque eu não tô a minha vida ainda não é nem de longe o que eu quero que seja. Mas não é nem de longe o que eu quero que seja, né? E eu tava com muito medo de voltar pra Irlanda. E viver nesse ambiente que contribuiu. Não tô responsabilizando o ambiente, não, tá? Não tô. Mas tem fatores gatilho. Ao meu Sim, ambiente que eu vivo é um gatilho fortíssimo pra mim. Mas eu não tinha opção. Não tinha opção, eu tive que voltar. E aí eu voltei. Quando eu voltei, eu perdi meu emprego, que foi bem no ápice da pandemia, aqui, pelo menos onde eu moro, em 2021. Fiquei sem emprego. Aí eu comecei a fazer projetos, né? Beleza, agora eu tô sem bebê e aí a vida não é só existir, né? E ficar na bolha, porque eu tava meio que na bolha, me poupando, me protegendo e tal. Eu vou precisar arriscar, não arriscar sem responsabilidade, entende? Me inserir novamente na sociedade de uma outra forma. Aí eu fui, aproveitei, né, que eu tava tinha perdido o meu trabalho aqui, que aqui não é um grande problema, que você encontra trabalho bem fácil, ainda mais quando você não trabalha na nossa profissão, que eu ainda tô nesse processo. Fui pro Brasil resolver umas coisas, né? É, Aí a conta chegou, né? A conta literalmente de tudo que eu fiz na minha ativa. Eu olhei para as pessoas, amigos que eu fiz na ativa, descobri que não são amigos. Então, mais luto, né? Inclusive a situação da pessoa que eu coloquei dentro de casa, que você sabe. Foram bastante. Eu tive bastante decepção quando eu voltei para o Brasil. Fui para fazer uma cirurgia, então estava vulnerável. Tinha situação, muitas pendências para resolver. E eu penso, óbvio que eu pensei em beber, porque eu sou alcoólatra. Eu vou pensar em beber, mas eu escolhi não beber. E não conto mais com a minha força de vontade. Eu pedi ajuda, o AF tá sempre ali, tá? O AF tá sempre ali. A Cláudia, cara, a Cláudia, que é cofundadora do AF também, psicóloga, é minha psicóloga, assim, gente, essa mulher, literalmente, ela não só salva a minha vida, como ela tá colocando cimento nessa construção, né? Desse novo ser. Essa mulher, ela é fantástica como profissional,
como ser humano, porque eu posso dizer, eu tenho confiança em dizer que ela não é só minha psicóloga, ela é minha amiga. Eu considero a Cláudia como minha amiga e ela me dá o suporte o tempo inteiro. Eu faço terapia 2 vezes por semana. Perfeito. Aí hoje, assim, Ah, né? deixa eu só te perguntar uma coisa que eu lembrei agora. Você é bariátrica, correto? Sou. Você percebeu que após a sua cirurgia você aumentou o consumo? Ou já era um padrão que você vinha trazendo? Não, já era um padrão que eu vinha trazendo. A minha doença, ela existe dentro de mim desde muito cedo, porém a bariátrica trouxe outros sintomas, né? A absorção do álcool, ela passou a ser mais rápida, então eu comecei, assim, eu não podia comer quantidade depois da cirurgia, né? Não podia comer açúcar e tal. E eu ainda cheguei a falar, como eu vim desse ambiente muito disfuncional, né? O meu maior medo era apenas voltar a engordar. Eu não tinha preocupação nenhuma com o meu ser, né? Mas com o que eu parecia ser. Então, eu O substituí a externo. comida pelo álcool. Isso, o Uhum. externo. E aí eu comecei a ter apagão muito mais frequente. Porque antes de eu fazer a cirurgia, cara, eu não sei o que é que se apoderava de mim, porque eu não caía. Todos os lugares que eu ia, as pessoas falavam: você tem certeza? Não é só álcool, não é possível, porque é espiritual. Eu bebia demais, demais, eu não caía e me orgulhava disso, né? É, é. A gente quer se comparar ao homem também, né? Sabendo que, quer dizer, depois a gente fica sabendo que a gente não consegue, nosso organismo não consegue o tanto que um homem consegue, né? Não. Por vários fatores. E demora muito mais para se recuperar e tem muito mais propensão a desenvolver várias doenças, como câncer, por exemplo, né? Como câncer, por exemplo. A mulher, ela é fisicamente vulnerável, muito mais vulnerável que o homem. Não tem como comparar. Não tem como mulher fisicamente é mulher. Homem é homem, e a gente quer alcançar, né? A gente, olha, eu falando da gente, posso falar de mim. Falando a gente, eu e você, porque eu sei que é a mesma coisa. Conquistar esse lugar que o homem exerceu tanto, né? Principalmente no passado, ainda tem resquícios. O homem Sim, tem vários direitos, né? O homem tem liberdade, tem força, tem poder é. e a forma mais rápida que eu encontrei de me equiparar ao homem foi bebendo, que era mais rápido, né? Era mais E era rápido, o teu exemplo, né? com Do certeza. homem, do principal homem da sua vida, né? Que era o seu pai, né? Um homem Tem que, muita. apesar de tudo, eu admirava demais. Era o exemplo que eu Sim, tinha dentro de sim, casa. O meu sim. irmão falou pra mim que a minha mãe, cara, ela, eu não sabia disso, mas ela também tinha problema com álcool, que ela bebia. E naquela época, quando meu irmão tem 50 e poucos, 50 anos, sei lá quantos anos ele tem hoje, ele era novo. E ela bebia escondido. Então, você imagina, naquele tempo, né, a pessoa ela já passava mal. Então, é uma doença genética, em nível molecular mesmo, e espiritual. Porque eu acredito vou falar um português vulgar, assim, em maldição que passa de gerações, através da genética e tal. E se E não tem. também social, né? Porque se você vive num ambiente onde o álcool é comum, né? É Sim, igual uma alimentação. Se você vive num ambiente onde a sua alimentação é de carboidrato, você vai provavelmente gostar e se alimentar de carboidrato. E a mesma coisa com álcool, né? Onde se bebe em qualquer momento, você o álcool. começa a beber sem noção, inclusive, de quanto que ele causa mal, né? Com certeza, com certeza. E o álcool hoje eu consigo entender que eu ouvia muito falar que o álcool é a pior droga. É a pior droga. Porque o álcool, primeiro que ele é a porta de entrada para todas as outras drogas. É legalizado. Cara, nem cabe na mesma frase, né? Uma droga legalizada. Como assim? Como É, assim? E vai te pegando aos pouquinhos, vai te quebrando as suas defesas aos pouquinhos. Quando você vê, meu, e é progressivo. Então, é a doença do ainda. É a doença do ainda. A gente nunca acha que vai ser com a gente. Nunca. Você nunca vai pegar. Eu nunca vou pegar AIDS. Eu nunca vou bater o carro. Eu nunca vou ser alcoólatra. Cara, aconteceu comigo. Só, graças a Deus, não morri só por hoje. eu nunca vou ser presa porque eu estou alcoolizada. Imagina, sou Eu mulher. nunca vou capotar meu carro, né? Eu Exatamente. nunca vou dormir na rua. Briga. Nossa, gente, madrinha. Outro episódio que aconteceu aqui.
eu comecei a beber também. Eu já no final eu já não consigo mais fazer, minha memória já não funciona mais tanto. Eu sei que eu fui parar, como que eu não queria que ninguém ficasse na minha orelha, mexendo o saco, eu pensava assim, vou mexer o saco, esse povo eu não vou poder beber em paz. Tudo que eu recebia aqui, tudo que eu recebia, eu gastava com álcool. Álcool e cigarro, álcool e cigarro. Aí eu ia dormir em hotel. Olha que insanidade. Ia dormir em hotel. E eu acordei num hotel, não me lembro, não me pergunte como. Eu acordei com o meu óculos todo quebrado. Na época era uma Duranga, não tinha nem dinheiro para fazer outro óculos. A minha mão toda ensanguentada, o meu pulso aberto, toda rasgada. Assim, eu tinha brigado com alguém, ou brigado sozinho, não sei. Mas, cara, me pergunte o que aconteceu? Não sei. Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. É o Sério. famoso apagão, né? É um É o apagão. famoso apagão. Sofia, tá uma delícia conversar com você online, né? Porque eu converso com você offline, né? Sim, E a gente está chegando nos minutinhos finais da tá live. bom. Já quase uma hora se passou. Então Nossa, eu gostaria que você fizesse uma recomendação, umas informações finais, sugestões. Aqui eu estou vendo que tem muita gente que não faz parte da associação, conhece a associação, outros não. eu vou conseguir ler isso depois, madrinha, porque eu tô vendo subir uns negócios aqui, eu não tô conseguindo ler Não, nada. infelizmente. Não, Ai, mas gente, não faz mal. Um dia você se acostuma. que Eu também, droga! Eu quero ler. a primeira vez que eu fiz, eu também fiquei assim. Mas não tem problema. Tá, Vamos lá. vamos lá, Depois eu posso até lembrar algumas coisas e te falar. por Mas então, favor. pode fazer as considerações finais, por favor. Como é um prazer, assim. Primeiro de tudo, eu quero falar que eu tô aqui hoje no AF por gratidão, por muita gratidão por você na minha vida. E eu sei que, cara, vocês vão sempre estar aqui comigo, eu sei disso. E para quem tá pensando se deve, se não deve, cara, como eu falei assim, a minha vida ainda não tá como eu quero, mas tá muito melhor. Eu não troco um dia, o meu pior dia em sobriedade, pelo melhor dia da minha ativa. Não tenham vergonha. Eu não tive. É que eu não gosto de dar conselho, né? Então posso falar assim: olha, vergonha não é o teu amigo. No final das contas, é você com você mesmo. Peça ajuda. Não desista. Se você ainda bebe, participa de reunião mesmo assim. Aqui é o único lugar que ninguém vai te julgar, cara. A sociedade, o mundão vai sim. O mundão vai te julgar sim. E quando você estiver na sarjeta, as pessoas vão te virar as costas. Outra coisa, alcoolismo não é sem vergonhice, não é fraqueza de caráter, não é vagabundagem, tá? Alcoolismo é doença reconhecida pelo Conselho de Medicina. Então, peça ajuda, não se envergonhe por ser uma pessoa que tem uma doença. A doença não tem cura, mas ela pode ser estacionada. O preço desse estacionamento, vamos dizer assim, é a minha eterna vigilância. Então, cara, o que eu posso falar pra vocês é o que deu certo pra mim, tá? Eu fui obediente. Eu evitei fielmente pessoas, hábitos, lugares da ativa, porque eu sei que ali não tem nada pra mim, ali é morte, a sarjeta. Antes de te matar, o alcoolismo vai te desmoralizar, vai acabar com a tua raça. E pra gente como eu, que bebeu pra parecer ser uma coisa, aquela imagem, aquele padrão, cara, pode ter certeza que a conta chega. Essa imagem vai pro ralo. No final das contas, a gente é só um trapo humano. Igual aquele filme que você mandou, madrinha, O Farrapo Humano. É, Peça é, ajuda. E outra coisa que eu acho muito importante, tá? Só eu posso. Mas sozinha eu não consigo. Eu preciso de vocês, minhas mãos nas suas, tamo junto. E é só 24 horas, cara. É só 24 que horas. Eu amo legal. vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom te ver, né? Há 2 anos sóbria, te acompanho desde o início e ver como que você está livre, leve e solta. E linda, continua linda, Vamos tá caminhando. bom? Obrigada, madrinha. Eu te amo muito. Você é muito importante para mim. E Obrigada. tamo junto. Amanhã a gente se vê na Tamo reunião. junto. Agradecemos, né, todas as pessoas que aqui estiveram. Essa live vai ficar gravada. Então, quem quiser compartilhar a live, será muito
muito bom para todos que precisam assisti-la. Tá E sempre bom? que for para bater um papo, estamos aí, que é muita coisa para Ah, contar, muita coisa para a partilhar. Grazi está falando que você vai fazer a próxima live. Ui, perereca tá aqui. Tá, Demorou, tá tá, combinado então. Tamo junto. tá Até a bom? próxima live, Pois um meninas. beijo grande, ótimo final de dia. Obrigada pela aula que nos deu. Imagina. E infinitas 24 horas de sobriedade para você. Amém Tá para bom? todas nós, madrinhas. Juntas somos mais fortes. Eu amo vocês todinhas. Por isso que eu não vou nem falar nome. Eu amo vocês, a minha família, do meu coração. Desde sempre para sempre. É isso aí. Um beijo. Beijo. Continua com a gente. Pode deixar. Tá bom? Tchau, Beijo. Tchau. beijo. Obrigada. Fica com Deus. Você também.